que Papai do Céu quer me ensinar. Irei prestar muita atenção para gravar a história do meu coração. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, estamos passando por um período de seca, né? E não tem jeito, por conta da nossa localização no mapa, a gente sempre vai passar por esses períodos de seca. Do mês de julho até o mês de setembro é difícil, né? É muito seco. E já faz 117 dias que não chove. É muito tempo sem chover. E além disso, nós estamos em estado de atenção, né? Por conta da baixa umidade. Nós estamos no alerta laranja, que é menos de 12% da umidade. Isso faz muito mal. Por isso, precisamos beber muita água, não fazer atividades físicas entre 10 e 15 horas, e 17 horas, usar protetor solar, enfim, muitas outras coisas que a gente precisa fazer para poder passar por esse período de seca. E aí, sabe, na Bíblia tem uma história de quando não choveu por muito tempo. Muito mais do que 117 dias. E nessa época, quem reinava em Israel era o rei Acabe. O rei Acabe com a sua esposa muito má, Jezabel. E nesse período, Deus levantou um profeta. E o nome dele era? Elias, eu sou Elias. Bem, o rei Acabe não era um bom rei. Ele fez com que Israel adorasse falsos deuses. Isso mesmo, eles adoravam a Baal agora. E deixaram a adoração ao Deus verdadeiro de lado. E começaram a fazer coisas muito erradas. E isso deixou Deus muito triste. Então, Deus deu uma mensagem para o profeta Elias, para ele levar para o povo e também para o rei Acabe. Nos próximos anos não haverá chuva. Isso mesmo, anos. Foram 3 anos e meio sem chuva. É muito tempo. Por causa da desobediência daquele povo, Deus mandou uma seca e não choveu. E aí, quando não chove, o que acontece? A gente fica com pouca água, né? Para beber, para tomar banho. Também os rios começaram a secar, as plantas não cresciam, os animais morriam de sede. E a comida era muito pouca, porque não tinha água. Então, foi um período muito difícil para o povo de Israel, um período muito triste. Deus mandou que Elias saísse de lá da cidade e fugisse para as montanhas, para fugir também da fúria do rei Acabe. E Elias foi. Ele foi tão rápido, ele foi correndo tão rápido que ele não fez um estoque de comidas para poder levar. E aí, o que o profeta ia comer quando estivesse lá na montanha? Que barulho é esse? Será que Elias estava dormindo? Será que ele estava sonhando? Não, ele acordou com um barulho horrível. Definitivamente Elias não estava sonhando. Ele piscou os olhos e viu. Ele viu um corvo. Isso mesmo. Não, um corvo não. Ele viu muitos, eram muitos. E ele começou a contar quantas aves pretas existiam no céu. E elas vieram trazendo comida para o profeta. E colocava ali na pedra. E durante todo esse tempo, Deus cuidou milagrosamente de Elias, levando alimento através dos corvos e a água vinha do riacho onde ele bebia. Chegou um momento que o riacho secou por causa da seca. E aí Deus mandou que Elias fosse para outro lugar. E Elias foi. Bem, enquanto isso estava acontecendo, o rei Acabe, ele ficou procurando Elias. E ele não encontrava. Mas quando ele encontrou Elias, ele falou assim: é você o perturbador de Israel? Ele queria colocar a culpa da falta de chuva em Elias. Mas Elias respondeu: não sou perturbador de Israel, você e sua família. Pois é. Elias falou
que a culpa não era dele, que a culpa era do rei Acabe por conta da desobediência dele. Então, no tempo que Deus indicou, Elias, ele propôs um desafio para o rei Acabe. Ele, para mostrar, né, quem era que merecia a verdadeira adoração, se era Deus ou se era Baal. Então, os 450 profetas de Baal tinham que fazer um altar e colocar o sacrifício ao Deus dele. E Elias ia montar um altar de sacrifício ao Senhor. E aquele que mandasse fogo do céu, aí esse era o Deus verdadeiro. Tá bom, então começou lá. Os profetas de Baal fizeram um altar e eles colocaram ali o sacrifício e ficaram ali gritando, chamando, clamando pelo Deus Baal. E sabe o que ele respondia? Nada, não respondia nada. E eles ficaram, e eles insistiam e nada. E foi aí que Elias achou graça. E ele falou assim: Baal deve estar dormindo, gritem mais alto. É isso mesmo. E aí, eles ficaram até o anoitecer, clamando ali e nada. Elias foi lá, fez o altar, colocou o sacrifício e fez molhou de água, né, em volta ali, para ficar mais difícil, e fez uma oração. Só que esses profetas sabem que só tu é o Deus verdadeiro. No mesmo instante, fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício. É claro que Deus ia vencer. O Deus Baal era só uma estátua que não tinha poder nenhum. Mas Deus é quem tinha todo o poder. E foi isso que o povo de Israel viu ali. E a partir daquele momento, o povo de Israel soube que Deus era o Deus verdadeiro. E eles ficavam clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi aí que Elias falou para o rei: estou ouvindo barulho de muita chuva. Pois é, Elias já estava ouvindo barulho de chuva. Mas se você olhasse para o céu, nada. Então Elias foi para o alto de uma montanha que dava para o mar, junto com seu ajudante, e começou a orar. Ele se ajoelhou e começou a clamar a Deus para que Deus mandasse chuva. E mandou o seu ajudante ir lá para poder ver se tinha alguma nuvem de chuva. O ajudante foi, quando voltou, disse: não tem nenhuma chuva, não tem nenhuma nuvem no céu. Mas Elias, insistente, por 7 vezes ele fez isso. E na 7ª vez, o seu ajudante voltou e disse assim: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, vindo lá do mar. Então Elias disse para ele ir lá e dizer para o rei: muita chuva chegando. Que tinha muita chuva chegando. E em pouco tempo escureceu tudo. Veio muito vento forte de todos os lados e começou a chover. Mas era muita chuva. Choveu tanto que os rios que estavam secos encheram. Os córregos começaram a correr. Agora tinha água suficiente para o povo. Elias e o povo de Israel estavam felizes agora porque Deus havia mandado chuva. Talvez eles até tivessem usado um guarda-chuva, porque foi muita água que caiu do céu. Sabe? Elias era gente como a gente. A Bíblia fala isso. Ele era um ser humano que estava sujeito a lutas, a dificuldades, assim como nós. Mesmo assim, Deus ouviu a oração de Elias e decidiu usá-lo de maneira poderosa. Deus também, Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer cuidar da gente e nos usar também, assim como fez com Elias. Hoje, a seca e a falta de chuva que a gente vive aqui não é nada comparado ao que o povo de Israel viveu no passado. Mas o que eu posso dizer para vocês, com certeza, é que Deus tem a solução para qualquer problema que enfrentarmos. E Ele está disposto a derramar chuvas de bênção do céu sobre nós. Com a história de Elias, nós aprendemos que se Deus está conosco, não precisamos
duvidar e ter medo de nada. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa novamente para poder Te adorar. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas dificuldades que passamos no nosso dia a dia, temos a certeza que o Senhor está cuidando de nós, assim como cuidou do seu profeta Elias. Senhor, nos perdoa, Pai, por tudo que temos feito de errado, que o Senhor possa estar limpando o nosso coração, para que possamos também ser usados, assim como Elias foi. Em nome de Jesus, amém.